Olá, meu amigo e amiga. Uma das coisas mais inquietantes que a gente se depara ao longo da nossa vida é quando você encontra alguma pessoa, algum personagem, que justamente quer virar um personagem. A pessoa quer parecer aquilo que ela não é. Isso tem explicações no campo psicanalítico, no campo psiquiátrico, e tem explicações também no mundo do crime, porque tentar parecer alguém que não é a principal ferramenta do estelionatário. E o pior deles, o estelionatário político, que surge, como diria o poeta Bertold Brecht, diante do analfabeto político, daquele que não quer saber de política, aquele que tem um senso comum, né, com outras pessoas, de que a política é um lugar ruim, que só tem gente que não presta, só tem gente desonesta, aí a pessoa se afasta daquilo, e aí que os desonestos mesmo como diria Bertold Brecht, é que se aproveitam. Essa pessoa acaba ficando num processo de alienação que vai sendo retroalimentada. Ela não consegue enxergar por que as coisas não estão funcionando, a segurança pública, por que a rua tem buraco, por que não tem policiamento, por que o hospital falta coisas, por que as estradas são pedagiadas, por que nós somos reféns de uma série de circunstâncias e de situações. Ele não consegue entender, ele começa a cair como vítima também dos estelionatários em outro campo. Os estelionatários da fé, aqueles que pegam essa angústia dessas pessoas, essas interrogações, e tentam dar explicações num outro campo, ou soluções que estão no outro campo, desde que essa pessoa sempre contribua com dinheiro e ela faça rica essas pessoas, esses grupos, que, no fundo, comungam dos mesmos interesses políticos de uma extrema-direita aqui no Brasil hoje, a extrema-direita bolsonarista. Então, vigarice e ingenuidade são coisas que têm que andar juntas para o esperto se dar bem no final da história. Só que nós temos alguém que está tentando ser aquilo que não é. E hoje ele já começa a receber os primeiros torpedos, os primeiros projéteis, os primeiros meteoros. E essa figura é o Flávio Bolsonaro. Porque ele acha que o pai, por ter trafegado ao longo da vida inteira, tentando passar aquilo que ele não é, um pai de família, um homem defensor de família, e defensor da pátria, e defensor dos direitos corretos, e não corrupto, enfim. Isso colou porque, para muitas pessoas, as pessoas não sabiam quem era esse personagem. Houve também o beneplácito dos grandes veículos de comunicação, que nunca esmiuçaram muito esse personagem, porque no final da história ele poderia ser muito útil. Um criminoso útil. Por quê? Porque estressando a sociedade, desviando a atenção da sociedade, nós ficaríamos aqui discutindo uma série de coisas que não são as coisas estruturais num país como o nosso, como, por exemplo, a grande perda que nós temos de recursos para pagamento de juros, para pagamento de uma ciranda eterna, uma ciranda financeira. O dia que isso for colocado em discussão aqui no nosso país, nós vamos ter muitas surpresas. E nós nunca veremos essa extrema-direita defendendo esses interesses do povo brasileiro contra esses grupos. Mas agora, Flávio Bolsonaro está recebendo aí uma série de críticas. As coisas que começam a aparecer, agora que já não dá mais para brotar uma candidatura diferente, ou será dele, ou será de outros que já estão aí no hall da disputa, mas a situação para ele vai ficar muito complicada, porque ele não tem como fugir dos debates, ele não tem como fugir dos embates, ele não tem como fugir das críticas. E por mais que as pessoas não queiram votar em Lula, não queiram votar no progressismo, não queiram dar mais um voto de confiança ao governo Lula, é fundamental que pelo menos essas pessoas tenham a coragem de não votar em Flávio Bolsonaro, que elas anulem o voto, que elas não compareçam para votar, porque será muito mais edificante, será muito mais honesto, será muito mais íntegro do que essa pessoa, por algum tipo de protesto, votar naquele que é um vigarista, naquele que está se apresentando como alguém que não é. Eu vou mostrar aqui para vocês imagens desse processo que começa a ganhar força, de desmascaramento desse personagem. E vou comentar com vocês também algumas situações muito importantes que estão acontecendo ao redor dessa história que conectam o Brasil com as histórias fora do nosso país. Mas, antes de mais nada, é fundamental convidar você que chegou agora no nosso portal e ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você venha aqui para o nosso portal e vai fazer parte aqui das nossas discussões, nossos debates, compartilhe os nossos vídeos, faça sua crítica, mande sua sugestão na seção de comentários e nunca se esqueça do seu joinha também, que é muito importante para a gente chegar a mais pessoas como você. Se puder, venha também, se inscreva no nosso clube de membros, no nosso canal de cortes. Eu sempre coloco os links no primeiro comentário da seção de comentários aqui do nosso
nosso portal. E o nosso canal de cortes tem sempre ali recortes de participação minha em outros canais, canais de amigos, e também edições aqui dos papos que eu tenho com vocês, com todos vocês, para vocês poderem compartilhar com seus amigos, tá bom? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Bom, vamos seguir aqui para os temas, né? Em primeiro lugar, eu mostrei para vocês, e isso circulou bastante, a entrevista que Flávio Rachadinha deu lá para o Vilela no Inteligência Limitada. O Vilela, ele já tinha entrevistado alguns meses atrás a Juliana Dalpiva, que sabe tudo da vida do clã Bolsonaro, ou quase tudo, pelo menos sabe as falcatruas principais. E ele tinha se comprometido com ela de convidá-la e ela aceitou para fazer algumas interpelações, mas provavelmente o Flávio jamais aceitaria, como nós comentamos aqui na época, de ser confrontado por ela, porque ela tem dados objetivos, ela é muito inteligente, muito perspicaz, não ia dar para ele xingar, não ia dar para fazer nada, porque agora ele é candidato, né? Agora não pode fazer muita bravata, não, senão ele vai se estapelar todo, né? Mas vamos ver aqui esse trecho aqui, porque esse ponto aqui merece alguns holofotes adicionais. Vamos a eles. Isso é uma franquia que eu tinha, você imagina, o Ministério Público me acusando de lavar dinheiro numa franquia totalmente auditada, controlada pela franqueadora, uma loja de marca renomada, não teve nada disso. A franquia não fiscaliza a lavagem de dinheiro não, Flávio Bolsonaro. Muda de assunto, tá? A franquia não faz esse papel em lugar nenhum do mundo. O que eu apurei aqui é que a loja de chocolate do Flávio recebeu 1.512 depósitos em dinheiro vivo em valores redondos e idênticos. GPS e escutas comprovaram que os assessores não trabalhavam. Eram seus assessores que gastavam esses valores da sua própria loja? Tanto é que o Ministério Público faz esse carnaval todo e no final fala que não tem como comprovar que o meu patrimônio... O Ministério Público não fez carnaval nenhum, Flávio Bolsonaro. O Ministério Público pegou esses registros todos de grana que entrou na conta da sua empresa, que você retirava depois. Em 2 meses, o Flávio Bolsonaro retirou R$180 mil, gente. Isso depois de 2 meses dele ter adquirido a franquia. Pera lá, né? Mas vamos lá. Patrimônio incompatível com a minha renda. Quem tem comércio aqui que hoje... Quem tem comércio, hein? Eu já tive comércio durante 16 anos. Eu posso falar disso com alguma propriedade. Menos, mas antigamente recebia mais em dinheiro em espécie. Era um comércio, gente. Não, mas um monte de comércio que recebia dinheiro. Foi esses valores iguais, não, né? Mas no final do dia, como é que funciona no comércio? No final do dia ou no final da semana, você junta a quantia, você vai no banco e deposita no banco, declarado no imposto de renda. Não tem absolutamente nada de equivocado. Você sabe que no debate vão te perguntar muito sobre essas coisas. Podem perguntar, mas eu tenho, assim, expliquei rapidamente. Não. É óbvio aqui que você tem o tempo que tem a galera aqui, não vai concordar, mentir, não é, tá aí, cara. Tanto é que, mais uma vez... Meu amigo e amiga, olha, Flávio, vai ficar muito ruim para você, Flávio, porque as pessoas, o pipoqueiro, o engraxate, o mecânico, o comerciante, o vendedor de praia... Todo mundo opera já há algum tempo com ferramentas que não são ferramentas do dinheiro vivo. Aliás, vocês nunca conseguiram explicar por que vocês compraram imóveis em dinheiro vivo. Então isso olha, só vai votar em Flávio Bolsonaro, de fato, quem for muito ingênuo ou quem for a pessoa próxima desse universo criminoso, né? Foi só a gente comentar isso que, para minha satisfação, estou vendo que mais pessoas estão captando isso também. Uma das pessoas foi o Guilherme Boulos, que foi nessa mesma direção. Vamos ver o que ele disse. Gente, olha o que me mandaram aqui, que eu tive que assistir. Pessoal, o chocolate do Flávio recebeu 1.512 depósitos em dinheiro vivo em valores redondos e idênticos. Quem tem comércio aqui, que hoje menos, mas antigamente recebia mais em dinheiro em espécie. Era um comércio, gente. No final do dia ou no final da semana, você junta a quantia, vai no banco e deposita no banco. Jesus, gente, Cara, 1.500 depósitos em dinheiro vivo, todos ali, regulares, em espécie, com um valor redondo, e o cara ainda tá querendo explicar. Explica uma coisa, se alguém aqui tem comércio, seu comércio já recebeu 1.500 depósitos ali, igualzinho, tudo em dinheiro vivo, isso tá legal, é um padrão de um comércio. Gente, por isso que os bolsonaristas adoram atacar o Pix, que eles gostam de fazer a coisa no dinheiro vivo. O senhor homenageou, visitou na cadeia, treinou tiro e empregou a família do chefe do escritório do crime. Quando eu o conheci, ele é um cara uma referência, exímio atirador, e depois disso ele buscou um caminho errado. Eu não posso ser responsável. Era uma referência, era um exímio atirador. Então o cara é um exímio atirador, aí eu falo, Bolsonaro, vou colocar um exímio atirador no meu gabinete, né?
responsabilidade de um troço que isso aconteceu faz mais de 20 anos. Cara, eu não sei se todo mundo conhece essa história. O cara que ele tá falando ali, que dá um risinho, é o Adriano da Nóbrega, chefe do escritório do crime da milícia de Rio das Pedras, no Rio de Janeiro. Toda a família, a esposa, a mãe, foram funcionários do gabinete do Flávio Bolsonaro. Ele tinha relação direta com a turma. O cara homenageia miliciano, contrata os amigos, parentes do miliciano, defende o miliciano. Aí, quando a sociedade fica sabendo que o cara é miliciano, ele diz, bom, como é que eu podia saber que o cara era miliciano? Gente, a vida do cara, o cara é conhecido por ter sido um dos grandes milicianos do Rio de Janeiro, escritório do crime que ficava no centro das investigações em relação ao assassinato da Marielle Franco. A cara de pau não tem limite, entulhando isso na cabeça das pessoas. Este cara que tá falando isso aí, quer ser presidente do Brasil, não esqueça disso. Aí seriam suas últimas palavras, Flávio, teu epitáfio. Se eu tivesse uma frase assim, foi o homem que devolveu a paz pro povo brasileiro. Jesus, isso aqui. Olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui e mais um monte que pode aparecer. Gente, a paz para o Flávio Bolsonaro significa tentativa de golpe, relação com milícia, rachadinha, corrupção. Imagina se essa gente estivesse prometendo a guerra. Boulos, eu acho que a paz para essa gente, ela só é encontrada na cadeia. É para onde muitos deles irão, e eu acho que o Flávio Bolsonaro, na medida que ele for vendo aí que ele vai perder as eleições, ele vai começar a ter incontinências aí complicadas, né? Mas vamos ver aqui uma matéria que foi feita com base em informações do Ministério Público, que rolou um tempo atrás, dando mais algumas informações adicionais para aquilo que a gente precisa mostrar para as pessoas que ainda querem votar nesse criminoso, né? Sido feitos de forma fracionada, desperta a suspeita de ocultação da origem do dinheiro. Na época, o senador disse que fez depósitos fracionados no caixa eletrônico porque não queria enfrentar fila e esperar o caixa conferir o dinheiro na frente de várias pessoas. Na documentação obtida pelo JN Agora, entre 2015 e 2018, a loja de chocolates de Flávio Bolsonaro recebeu 1.512 depósitos em dinheiro vivo. Apenas um atingiu o valor em que começa a exigência da operação ser comunicada às autoridades. Todos os outros depósitos ficaram abaixo disso. O Ministério Público do Rio afirma que havia realização de aportes de recursos em espécie na conta bancária da empresa de forma desproporcional ao seu faturamento e que existe coincidência dos depósitos em dinheiro no mesmo período em que o ex-assessor de Flávio, Fabrício Queiroz, arrecadava parte dos salários dos assessores da Alerj, no esquema da rachadinha. Os promotores afirmam também que a franquia da Copenhagen foi usada como conta de passagem, porque os créditos espúrios retornavam para Flávio como lucros fictícios, com a finalidade de lavar dinheiro de crimes antecedentes. Flávio Bolsonaro comprou a loja no início de 2015 e não demorou para se mostrar um ótimo negócio. Já nos 2 primeiros meses como dono, ele fez uma retirada de lucro, R$180 mil. O MP diz que, nesse mesmo período, o sócio dele não fez retirada nenhuma. Que sociedade bacana, hein? Você tem um sócio que fica com 0 e você tira o dinheiro todo. Por que será, hein, que o Flávio Bolsonaro conseguiu tirar o dinheiro todo e o sócio dele não via nem um centavinho dessa história, né? Gente, olha, o presidente Lula vai se confrontar com o Flávio Bolsonaro algumas vezes. Nós não sabemos se ele irá aos debates. Mas a gente não tem que focar as nossas energias nesses debates porque eles são muito amarrados, eles são muito engessados. O que nós temos que fazer, nós como cidadãos, pessoas progressistas, que queremos o bem do nosso país, do povo brasileiro, é desmascarar essa figura todos os dias ao máximo. Ao governo compete mostrar as suas realizações, mostrar o que está fazendo e tentar trazer sempre o debate para o campo civilizatório, né? Então é isso que nós vamos ver pela frente. Bom, gente, eu queria convidar vocês, para quem estiver no Rio de Janeiro, para o lançamento aqui do livro do Marcelo Freixo. Meu amigo Marcelo Freixo mandou esse livro para mim. Viver é perigoso, minha travessia no Rio. O lançamento do livro dele, deixa eu ver se eu pego aqui, gente, tinha apanhado aqui uma imagem, cadê aqui? Ih, perdi, não, tá aqui, ó. Vai ser lá na Alfabar, na Rua do Mercado 34, dia 11 de abril, às 14 horas, tá bom? O lançamento do livro dele, um grande abraço, Marcelo Freixo, que se o povo carioca tivesse, o povo do estado do Rio de Janeiro tivesse votado nele
nas eleições passadas para governador, a gente não teria esses milicianos, essa gente toda do bolsonarismo, sou Cláudio Castro, essa gente que desviou dinheiro, essa gente que está pegando uma cadeia agora, comandando os destinos do nosso estado, né? Muitas coisas no Rio de Janeiro estariam muito melhores e o Brasil estaria melhor, porque o Rio de Janeiro estando melhor, o Brasil também fica melhor, né? Eu vou ficando por aqui, gente. Vamos ver essas reuniões que estão tendo aí fora do nosso país, se vamos ter, de fato, aí uma resolução desse ataque que está sendo feito contra o Irã e para a gente ter pelo menos uma perspectiva melhor de fora para dentro do nosso país e ter menos tensões, né? Vou ficando por aqui, até o nosso próximo encontro. Tchau!